não são coisas que o biológico, o corpo, traz. Então, essas queixas psicológicas, essas queixas que trazem pessoas ao consultório de psicologia, mostram que as pessoas estão com dificuldades e conflitos e estão brigando consigo e com os outros. Veja, uma das coisas mais importantes é a percepção de que algo deveria acontecer de uma maneira específica, que o sexo deveria acontecer dessa maneira, daquela outra. Isso traz um problema, porque esta pessoa não perguntou à outra pessoa se ela também pensava do mesmo jeito, compreendia do mesmo jeito. Essas compreensões são as nossas crenças, são as nossas regras, aquilo através do qual vivemos. Mas quando nos deparamos com uma circunstância, uma situação externa a outra pessoa, sendo algo diferente do que nós somos, temos o sofrimento. O sofrimento vem quando a outra pessoa também tem suas ideias diferentes, também tem suas crenças diferentes e também tem expectativas diferentes. Aqui eu ouço as pessoas me contando que gostariam que o sexo fosse de uma maneira X, Y, Z. Uma coisa muito comum é de homens com 45, 50 anos de idade chegarem e logo na primeira consulta usarem uma frase. E essa frase é: eu quero ser igual ao que eu era com 20 anos de idade. Bem, com 20 anos de idade, depois que passamos dos 20 aos 21, já não temos 20 anos de idade. A necessidade dessa compreensão é muito especial e muito necessária. Então, a queixa sexual diz respeito ao que essa pessoa compreende de si mesma, como ela se percebe. Implica em como é que ela percebe as outras pessoas. E isso mostra que ela deve estar fazendo algum plano de como agir. Se essa pessoa está agindo de acordo com uma falsa ideia, uma falsa compreensão ou uma compreensão errada daquilo que ela pode fazer, mais provavelmente o sofrimento se instala, emoções negativas vão se instalar. Uma das emoções negativas mais complicadas para competir com o sexo do ponto de vista físico, biológico, impedindo a física, a fisiologia, o corpo funcionar, é a ansiedade. E a ansiedade é essa coisa que nós sentimos o tempo todo, que nos facilita ir a alguma coisa, resolver alguma coisa, ter alguma ação, desde que a intensidade não seja muito alta. Bem, se a intensidade for muito alta, não é apenas o sexo que não funciona. Em verdade, mais outros aspectos da nossa experiência de comportamentos, de interação não vão funcionar. Porque, na verdade, nós vamos começar a ter uma série de dificuldades de entender o que está acontecendo, de saber o que fazer. Ficarmos ansiosos não é uma solução adequada para a nossa vida sexual. E essa ansiedade pode vir da expectativa que colocamos numa determinada circunstância. E é interessante que essas mesmas pessoas que colocam uma expectativa de que algo vai acontecer assim, 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 assado, ainda usam um argumento para mim. Sabe o quê? É que eu acho que sexo é natural. Eu não tenho que fazer nada. Sexo é algo que acontece e meu corpo vai funcionar, só isso. E pensava que ele tem uma expectativa, a expectativa é de que o funcionamento ocorra sem a presença, sem a participação dele, e ele está sofrendo. Tem várias coisas erradas. Claro que o sofrimento é uma das coisas erradas. Por quê? Bem, se estamos sofrendo tentando uma atividade sexual, já não está num funcionamento adequado, porque parece que a expectativa é de buscar prazer, satisfação. E aí, de novo, nós temos um outro aspecto para discutir. Essa pessoa tem um sofrimento, uma ansiedade, e essa pessoa não está conseguindo compreender que essa ansiedade está dizendo: olha,
muda a compreensão, passa para outra coisa, olha outro aspecto, não cai nessa, pensa algo diferente. Não, essa pessoa está enrolada numa série de regras que fazem com que ela permaneça na mesma circunstância. Puxa vida, como é que nós fazemos isso? Aí que vem a história da psicologia. A psicologia é uma ciência, sim, é uma ciência. Ela tem teorias de compreensão sobre as pessoas, teorias de compreensão sobre o mundo e de como nós funcionamos. Os seres humanos são seres bem complexos. Não, nós não funcionamos igual à matemática. A lógica matemática, ela é muito simplista. A lógica psíquica, a psicológica, ela é algo que nós precisamos compreender para entender, então, como é que essa vida sexual pode ocorrer de uma maneira satisfatória. Vejam, de novo, se eu tenho uma compreensão, uma ideia, uma perspectiva, uma expectativa de que a outra pessoa faça isso, aquilo, outro, e ela não faz por qualquer razão, ela pode estar triste, ela pode estar ansiosa, ela pode não ser aquilo que esperamos, que compreendemos. Vejam, essa é uma coisa importante para apontar. Nós sofremos porque acreditamos em coisas erradas. Nós sofremos porque algumas coisas erradas nós achamos que tem que ser do jeito que nós queremos. E o mundo não é do jeito que nós queremos. O mundo é. Se não conseguimos aceitar que o mundo está sendo como ele está sendo, nós já temos uma perda enorme, um sofrimento enorme. E como é que a psicologia muda as pessoas? Não, a psicologia não muda as pessoas. A psicologia ajuda as pessoas a reconhecerem os mecanismos que essa pessoa vive para que ela vá desenvolver uma forma alternativa de enfrentamento da situação. Uma forma alternativa para a compreensão da realidade. E esse é um aspecto extremamente importante. Nós podemos mudar as regras que nos conduzem. Mas a primeira regra a ser mudada é: eu não tenho forma de mudar. Não, eu tenho como mudar. Todos nós podemos mudar. Nós podemos mudar até mesmo para preencher uma regra que nós desejemos. Como assim? Mas eu sei que eu sou assim. Todos nós temos essa impressão, essa compreensão. Eu sou. E nós defendemos com unhas e dentes todo o nosso ser compreendido. E no sexo? Se eu estiver nessa briga comigo, esse conflito, meu sexo provavelmente não vai funcionar bem. Quero dizer, meu corpo não funcionará do jeito esperado. Como é que nós resolvemos isso? A psicologia traz algumas formas interessantes de lidar com o comportamento. A psicologia inventa a psicoterapia, inventa uma metodologia para ajudar a fazer modificações nas pessoas. Modificações de como nós pensamos nós mesmos, como nós pensamos os outros e a realidade externa, para nós começarmos a pensar as alternativas para o nosso futuro. E aí nós temos que também modificar alguns comportamentos específicos. Na questão da sexualidade, nós temos uma série de condições exigentes. Uma das condições exigentes é reconhecer que o corpo precisa funcionar dentro de determinados limites. Eu falava da ansiedade. A ansiedade precisa ser mudada. Mas como é que nós mudamos a ansiedade? Não, nós temos que mudar a nossa forma de reagir a algumas coisas para que não venha, que não exista a ansiedade. Mudar a nossa relação com as coisas para que a nossa reação emocional possa ser diferente, que nós tenhamos outras emoções ao invés de ansiedade. Como é que fazemos isso? Puxa, sempre vai parecer algo muito difícil. Sempre vai parecer que a gente não sabe. Na verdade, a gente só sabe quando nós começamos a mudar. Quando nós percebemos que não vivemos mais aquela ansiedade que angustiava, que amargurava. Nós começamos a perceber que podemos ter uma outra emoção, um outro estado de humor. É interessante que emoções, estados de humor, nossas reações emocionais, elas são reações a coisas do mundo, é verdade,
Mas essas coisas do mundo só provocam essas reações se nós, na nossa vida, aprendemos a reagir daquela maneira naquela situação. Também podemos desaprender. E quando eu digo que podemos desaprender, então parece que nós temos um poder que nós humanos esquecemos que temos. Na verdade, nós até achamos que temos alguns superpoderes. Não, não falo desses. Eu falo sobre o controle sobre o nosso organismo, sobre a nossa forma de ser, sobre as nossas expressões, sobre como é que nós vamos interagir com as outras pessoas e como é que nós vamos controlar o que pensamos e, na verdade, começar a formular novas maneiras de compreender o que pensamos. Uma vez, um amigo, um colega de faculdade, num desses dias frios de São Paulo, uma dessas noites frias de São Paulo, ali na Avenida Paulista, ele apenas de camisa de manga curta, eu sentindo um frio, e eu perguntei para ele, você não está com frio? E ele usou aquela frase feita, o frio está na sua mente. Uau! Bom, se eu não tivesse um agasalho, eu teria que arranjar alguma alternativa de lidar com a sensação de frio, com a minha reação de mal-estar ao frio. Vejam, muitas vezes nós, em verdade, ficamos nessa circunstância de que, eu já sei como é, tem que ser desse jeito. E nós continuamos do jeito que tem que ser. Ou não tem que ser. Porque aquela pessoa que me procura no consultório, eu vou conversar com ela sempre nessa perspectiva. O que é que ela pode ser? O que é que ela não faz? Como é que ela pode ser diferente? Como é que ela pode reagir de maneira diferente? Reagir de maneira diferente significa talvez ser feliz. Ser feliz é outra resposta emocional. Mas também tenho que pensar que muitas pessoas aparecem com suas queixas sexuais também com associações a outras emoções negativas. Uma delas é um estado de tristeza. Uma tristeza envolvida com pensamentos, explicações e organizações de pensar as coisas de maneira errada. Um estado depressivo. Um estado depressivo, biologicamente, fisiologicamente, também não ajuda o meu corpo a funcionar. Biologicamente, um estado depressivo afeta minhas percepções, a minha visão física, o colorido, a intensidade das cores e luzes. Modifica a minha audição, modifica a minha sensação tátil. As comidas não têm gosto, eu não sinto cheiros. Opa! Como é que eu vou ter uma oportunidade sexual nestas condições? De novo, eu mostro para vocês que aquela pessoa que chegou no consultório com uma queixa sexual, ela vem trazendo uma série de discussões bastante importantes. Essas discussões bastante importantes dizem respeito a como é que nós vamos mudar a realidade. Essa mudança da realidade precisa de condições externas também. Quem são as pessoas envolvidas? Uma boa parte das pessoas chegam numa primeira consulta com uma queixa sexual e dizem que querem resolver o problema sozinho. Não, sabe o que é? Ele não pode vir, ela não quer vir. Não, eu prefiro resolver o problema sozinho. Você vai precisar da outra pessoa para solucionar o seu problema. A outra pessoa está envolvida no problema. Ela não é causa do problema, ela é parte da solução. Parte da solução implica que ela vai estar presente numa série de situações e nós precisamos entender como é que ela se encaixa nessas situações. Porque durante a psicoterapia, nós precisamos ajudar o seu corpo a desenvolver novos comportamentos. Desenvolver significa treinar novos comportamentos. Novos comportamentos sexuais também, mas vários comportamentos que são próximos do sexo, são anteriores à atividade sexual em si, ou fazem parte da atividade sexual, e são comportamentos que essa pessoa provavelmente nunca vivenciou.
nunca ensaiou, nunca viveu. Ela nem sabe. A primeira parte desse caminho é que nós temos que seguir formas e expressões que sejam relaxantes e que sejam prazerosas. Se essa pessoa tem como atingir um grau de relaxamento, uma forma positiva de aproximação física da outra pessoa, nós vamos ter algo especial. Nós vamos ter o corpo se preparando para poder sentir prazer. Todos os organismos vivos, primeiro, têm que se afastar de uma situação de desprazer. Tá, não são todos os organismos vivos. Os organismos vivos, os animais, a partir dos répteis. Isso é verdade. Então, todos os seres humanos deveriam compreender esse mecanismo. Todos nós fazemos esforços para escapar de situações negativas antes de ir atrás de uma situação positiva. Então, essa é a primeira coisa que precisamos aprender. A maior parte das pessoas é daquelas que assim me contam: ah, eu já fiz yoga, eu já fiz meditação transcendental, eu já fiz relaxamento. Puxa, quando você fez yoga, quantas vezes você fazia? Quanto tempo você fazia numa semana? Ah, eu fazia umas 2, 3 vezes na semana. Quanto tempo você se demorava fazendo? Ah, uns 10, 15 minutos. Não funciona assim. Ou a pessoa me contar que uma vez por semana ela faz um relaxamento. Ah, e quanto tempo dura esse relaxamento? Ah, uns 5, 10 minutos. Não vai funcionar. O seu corpo, ele não te deixa relaxar porque ele não reconhece outra maneira de ser que não seja ficar ansioso. Veja, nós precisamos aprender com o nosso corpo como é que o nosso corpo exige que a gente consiga funcionar. É como se alguém virasse para mim agora e dissesse: você quer correr uma corrida de 5.000 quilômetros no fim de semana? Opa, eu quero. Ah, não, eu tenho que treinar vários meses antes. Eu tenho que treinar vários meses e o treinamento para a corrida de 5.000 metros é um treinamento que vai exigir do meu corpo. Vai exigir crescer massa muscular, fibras musculares específicas, lidar com respiração e batimentos cardíacos coerentes com o não se esgotar, não machucar os músculos, os tendões. Sabe que isso parece com sexo? Muitas pessoas se esquecem que a atividade sexual é uma atividade física e deveria exigir também uma série de exercícios. Alguém ainda podia dizer: e que tipo de exercício é bom para sexo? Num primeiro momento, treinar para corrida serve, caminhar serve. Por quê? Num primeiro momento, vamos dizer assim, animar o corpo, fazer com que o corpo acorde, comece a perceber que existem formas de expressão física possíveis. No segundo momento, nós teríamos que compreender quais são as partes do corpo mais envolvidas nas questões sexuais, nos comportamentos sexuais, para que a gente exija um tipo de atividade física coerente com o sexo. A maior parte das pessoas vai tentar fazer sexo sem compreender que existe uma série de movimentos físicos, uma série de exigências sobre articulações. E isso envolve a outra pessoa, porque a outra pessoa também está precisando se encaixar nessa circunstância. Sabe? Essa pessoa que entrou no meu consultório se queixando de um problema sexual, ela ainda tem que lidar com vários outros mecanismos. Essa outra pessoa quer o quê? De repente eles formaram um casal porque eles têm uma forma boa de convívio. De repente eles formaram um casal porque eles também tinham uma ideia, uma crença, uma compreensão
de que era necessário viver em par, em parceria, porque o amor é necessário para viver. Sem discussão. É bom isso. Mas isso também não faz o sexo acontecer de uma maneira pura e simples. Algo importante para considerarmos daqui para frente é como essas duas pessoas vão executar atividades semana após semana, várias vezes na semana, para que as coisas sejam melhores. Tenho que lhe contar um outro segredo. É mais provável que essa pessoa, esse casal, tenha desenvolvido uma série de comportamentos alternativos ao sexo, ou na verdade, ao invés de sexo. Eles assistem séries de TV, essa é uma das mais comuns nos últimos anos. Ai, a gente adora assistir série na TV. Ah, é? Quantas horas vocês passam na semana? Ah, a gente passa umas 3 horas por dia, 4 às vezes. No fim de semana é maratona, né? Já começaram a me contar que já não existe uma série de coisas. Estamos vivendo um momento interessante onde o mundo social começou a ser retomado, e com muitas discussões, e precisamos pensar nas restrições que ainda ocorrem e precisam ocorrer. Já podemos receber alguns amigos em casa para um jantar, para uma pequena reunião festiva. Podemos ir ao restaurante ali, acolá, mas ainda precisamos ter uma série de limitações. Esse casal que me procura talvez esteja podendo desenvolver, e seja o momento de desenvolver as outras coisas. Talvez visitar familiares, receber um ou outro amigo e amiga, casais. Ótimo! Vamos proporcionar alguns outros elementos para competir com as séries. E ainda nem falei do sexo. Nem falei de algo que possa ser pró-sexual. Esse casal ainda vai ter que desenvolver uma série de coisas, e é por isso que existe a psicoterapia, porque esta pessoa, cada um deles, nesse casal, precisa compreender como é que eles estão agindo, reagindo, e a pergunta sempre vai ser: como é que você quer agir na sua sexualidade? Como é que você quer ser enquanto casal? Porque uma das coisas importantes quando falamos de sexo ainda são as nossas ideias, nossos pensamentos, nossas crenças, nossas regras de como as coisas têm que ser. Uma das regras mais comuns que eu ouço é que sexo tem que ser de noite, na hora de dormir, depois que a gente apaga a luz. Muitas vezes quando o corpo já está exausto, cansado. E esse é um elemento físico, fisiológico, complicado, contrário ao funcionamento sexual. Ah, mas já funcionei assim. Bom, se você já funcionou assim, muito bem. Se você não funcionou assim, você já sabe que já não funciona. Se você funciona assim hoje, puxa, bom para você. Mas ainda assim, preciso discutir a regra. Por quê? Como é que é isso de deixar como última coisa do dia, quando nós já apagamos a luz para dormir, aí, puxa, vamos fazer sexo? Não dá. É necessário colocar sexo como uma prioridade. Eu percebo que esse é um aspecto cognitivo que precisa ser conversado com todas as pessoas que têm problemas sexuais. Gente, assim nós começamos a mudar a vida, mudar o sexo. Não é só a pessoa que percebe que tem um problema, nós temos o casal, nós temos que começar de um aspecto que seja o relaxamento, um bem-estar. Bem-estar pode vir de uma série de áreas. O bem-estar pode vir daquilo que a pessoa faz para se divertir. Lazer. Jogar bola, ir para uma festa, assistir um filme, ou ir para o cinema, passear no shopping, colecionar selos ou moedas. Passear, dar uma volta no quarteirão com o cachorro, brincar com o cachorro. Me aparece uma pergunta aqui. Que substâncias cerebrais nós produzimos no momento em que estamos no ato sexual? Uau!
Um monte, na verdade. Qualquer substância que sirva para ligar neurônios dentro do cérebro. O problema é que se nós estivermos com emoções negativas, essas substâncias não vão ser produzidas de maneira adequada. Se estivermos nos sentindo bem, se estivermos com bem-estar que vem através das nossas atividades diárias, que vem através do relacionamento a dois, do sentimento e o compartilhamento de amor e atividades a dois, aqui nós estamos produzindo substâncias que vão funcionar dentro do cérebro. Essas substâncias, elas podem ser liberadas dentro do cérebro? Claro que sim. Mas elas podem ser liberadas em outras partes fora do cérebro, até mesmo nas suprarrenais, umas glândulazinhas em cima do rim. Gente, o nosso organismo é muito mais complexo. Alguém podia dizer assim, e a história dos hormônios sexuais? Eu ainda acho que o que vai valer mais é a sensação de bem-estar. Porque se eu tiver com uma situação de bem-estar, eu tenho como fazer o corpo funcionar. E aí eu vou sentir coisas. Sempre que me falam e me perguntam sobre substâncias, hormônios e químicos, eu sempre imagino que como é que eu vou parar para pensar nisso durante o sexo? Ou melhor, pensar nisso durante o sexo não é bem assim. Pensar nisso durante o sexo, eu nem deveria estar pensando. Então, pensem nisso. Vamos buscar alguma coisa positiva e boa? Vamos produzir coisas boas? Porque isso vai ajudar a darmos o primeiro passo. Se não conseguirem, se algo ainda está longe daquilo que vocês compreendem que seja algo positivo para sexo, que seja gostoso, que seja a atividade sexual que vocês pretendem que seja, que exista, vamos procurar um psicoterapeuta sexual. Um psicoterapeuta que possa ajudar. Nós, do Instituto Paulista de Sexualidade, o IPASEX, sempre estamos disponíveis para isso. Nós vamos ajudar a compreender e vamos ajudar a produzir um caminho diferente. Mas faça isso. Não deixe para depois. Não passe mais dias pensando coisas ruins, coisas erradas. Comece a olhar para aquilo que vale a pena. Vamos procurar coisas boas? Vamos procurar situações, comportamentos, atitudes que nos façam bem. Eu deixo vocês aí. Quero que vocês tenham um bom final de noite e nos vemos conversando pelas redes sociais. Até mais, gente.